Agora sim. É bom estar aqui, novamente rever os irmãos. Já estivemos ontem, reunidos. E eu creio que foi bênção, amém? Amém? Amém. Quem foi abençoado ontem? Amém. Glória a Deus. E eu gostaria, nessa manhã, agradecer a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade, Desde o momento que a gente se dispôs, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, o Senhor, como uma flecha nas mãos do arqueiro, Ele lançou, e aqui nós estamos. Agradecer pelo convite do pastor Pedroso, da irmã Sandra, obrigado por esse convite. É a primeira vez que eu estou ministrando aqui na cidade de Curitiba, então eu fico nervoso, estar ministrando na capital, Peço a oração dos irmãos aí que me ajudem em oração. Amém? Vamos lá. Eu gostaria nessa manhã de meditar em um assunto, um texto bíblico que se encontra em Isaías capítulo 49. Quem puder acompanhar a leitura, Isaías capítulo 49. O versículo 1, todos acharam? Quem achou, diga, Deus é bom. Amém, todos acharam, Vamos lá, capítulo 49, versículo 1 diz assim: ouvi-me, ilhas, escutai vós, povos de longe, o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome. E fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esse dia, pela vida que o Senhor nos concede, e também, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos, ó Deus, falando da tua palavra, do teu amor, do teu propósito, ó Deus, para com cada vida. Aqui estamos, ó Deus, somos pequenos, somos falhos, limitados e precisamos, carecemos, ó Deus, da tua graça, da unção do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas para transmitir a tua palavra. Abre a mente, abre o coração de todos os que estão ouvindo essa palavra, para que essa palavra, ó Deus, possa fazer morada em seus corações. Eu peço, ó Deus, a capacitação do teu Santo Espírito sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, desde criança, eu gostava de construir, fazer arco e flecha, estilingue, espingarda de madeira. Então o pai brigava comigo porque eu pegava lá as ferramentas dele e fazia os meus brinquedos e não devolvia. Mas então, desde criança, E uma das coisas que eu gostava de fazer era arco e flecha. E quando eu me converto, e eu me deparo com esse texto da palavra do Senhor, de Isaías, onde ele fala sobre que, aqui está falando sobre Israel, mas também pode ser aplicado à pessoa de Jesus. Falando de Jesus, que Deus o escolheu desde as entranhas da sua mãe, fez menção do seu nome, e aqui ele diz assim: ele fez a minha boca uma espada afiada, na sombra de sua mão ele me escondeu, ele me tornou uma flecha polida, e essa flecha polida me chamou a atenção. Por que não ele me fez uma flecha? Por que uma flecha polida? Você já se perguntou? Por que uma flecha polida? E aqui nós entramos, quando a gente faz o curso de teologia, a gente aprende sobre tipologia. Talvez você nunca ouviu falar, ou talvez já ouviu falar. Tipologia. Então, tipologia é alguma coisa, um objeto, uma pessoa,
alguma coisa material que Deus usa para explicar uma coisa espiritual, para revelar. Então, todas as vezes que você estuda um tipo, você está estudando algo que vai trazer uma mensagem espiritual para você. Tipologia, por exemplo, José é um tipo de Jesus, não é Jesus, mas é um tipo, simboliza Jesus. Moisés é um tipo de Jesus, a libertação do povo do Egito é um tipo, é uma tipologia. Jesus, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Ou seja, Jesus não é a videira é um tipo de Jesus. Estão entendendo? Está mostrando, olha. E quando a gente estuda, por exemplo, o tabernáculo, passei 3 meses dando a escola dominical só sobre tabernáculo. Quando você estuda o tabernáculo aponta para Jesus. Tudo que você vê no tabernáculo, ele está apontando para Jesus. As cores, os utensílios, os materiais utilizados, os rituais que eram praticados, tudo no tabernáculo, ele aponta para Jesus. Então, o tabernáculo é um tipo de Jesus. E aqui o Senhor está dizendo assim: ele me fez como uma flecha. Então, essa flecha é um tipo de Jesus, da obra de Jesus, como Jesus. Mas é interessante que essa palavra, ela pode ser aplicada a nós, para mim, hoje, também. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso nessa manhã. Primeiro ele fala assim, que ele fez como uma espada, depois ele escondeu, depois a flecha, e depois nós temos a aljava. Eu preparei um vídeo, e eu gostaria que desligasse aqui a luz, para que as pessoas pudessem ver o vídeo. Enquanto eu falo, nós vamos olhar aqui para o vídeo, e você vai entender um pouquinho do que eu estou falando. Vamos ver. O primeiro passo para você, na construção de uma flecha, é a escolha e a classificação do material. A escolha do material. Pode soltar o vídeo. A escolha do material. Aqui você vai ver uma pessoa escolhendo o material. E eu falo que a escolha do material, ela é o quê? Ela reflete o propósito de Deus na sua vida. Como assim? Porque há diversos materiais que pode ser feita uma flecha. Por exemplo, aqui nós podemos ver que ele está escolhendo o bambu. A flecha, ela pode ser feita de bambu, a flecha, ela pode ser feita de alumínio, a flecha, ela pode ser feita de fibra de carbono, a flecha, ela pode ser feita de madeira. E cada um desses materiais, ele é utilizado para um propósito. Ou seja, se você precisa acertar um alvo a longa distância, e que essa flecha não tenha atrito com o vento, ela possa alcançar tenha uma precisão, você vai usar uma flecha de fibra de carbono. Por que a flecha de fibra de carbono? Porque a fibra de carbono é resistente, e a flecha de carbono, você pode fazer ela uma flecha fininha, ela não vai ter atrito com o vento, e com isso, com o ar, e com isso ela vai atingir o seu objetivo. Então, Deus, na escolha, Ele faz conforme o seu propósito. Nem todos aqui têm o mesmo propósito, um é diferente do outro. A palavra de Deus diz assim: e o Senhor escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nem todos são apóstolos, nem todos são pastores. Ele escolheu de uma forma diferente, para um propósito também diferente. Você é diferente do irmão que está sentado ao seu lado.
Você tem um propósito diferente na sua vida. Você foi escolhido. Eu digo que Deus, Ele não escolheu você para ser... Eu comentei com o pastor Pedroso, né? E ele foi bancário. Eu falei, Deus não escolheu você para ser um crente bancário. Eu falei, nada contra os bancários. Crente bancário é aquele que está no banco, só assistindo. Não. Deus tem um propósito na sua vida, Ele te escolheu com um propósito. Eu pergunto, você já se perguntou o que Deus quer de mim? O que Deus espera de mim? Como cristão, como um crente? Em João 15, abre lá a sua Bíblia, João 15, versículo 16. O que diz lá? A palavra do Senhor diz assim: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, e vos designeis para que vades e deis fruto. Ele está dizendo assim: ei, você acha que quando você aceitou, você levantou a mão, foi você que me aceitou? Não, filho, eu que te escolhi, eu que te escolhi. Não foste vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi a vós, e vos designeis para que vades e deis fruto. O objetivo de Deus para a sua vida é que você seja uma pessoa frutífera, frutífera, amém? Diga assim, eu sou um abençoado, porque o Senhor te chamou para que você vá e dê fruto, irmão, aonde você estiver. Não importa, a palavra de Deus é assim, que nós não andamos pelo que nós vemos, nós andamos por aquilo que nós cremos. Não importa o que o mundo, como o mundo está um caos, pastor, está um caos, nós estamos em trevas, não importa. Essa pandemia, não importa, você não deve olhar para a pandemia, você deve olhar para a palavra de Deus e o que ela diz ao seu respeito. Irmãos, eu trouxe aqui alguns exemplos de flechas. Tem mais. Não se assuste. E aqui está o processo. O próximo passo é como eu falei, nós temos aqui, olha aqui, ó, uma flecha de fibra de vidro, uma flecha já bem desgastada de alumínio, quer dizer que eu andei usando ela. Eu tenho aqui flechas de bambu, e eu tenho aqui de madeira, cada uma com um propósito, ela tem um peso, ela tem um comprimento, ela tem uma espessura, cada uma com uma espessura diferente, um comprimento diferente, um peso diferente, e para cada uma um propósito. Por exemplo, se eu vou utilizar uma flecha em batalha, na época eles usavam uma flecha pesada. Por que pesada? Para que ela pudesse atravessar a armadura do inimigo. É como eu falei, se fosse para a precisão, tinha que ser uma flecha mais fina, né, para que ela não tivesse tanto atrito com o ar e ela pudesse acertar o objetivo. Amém? Amém. Vamos lá, vamos ver agora o segundo passo. O segundo passo está ali no versículo que diz assim: Ele fez a minha boca com uma espada aguda, e como a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha polida. Flecha polida. E aqui está o processo de fabricação da flecha. Retirando todas as imperfeições. Se coloque no lugar da flecha hoje, irmão. Retirando todas as imperfeições. E aqui você pode ver que ele coloca essa flecha dentro do fogo, faz passar pelo fogo. Por que o fogo? Porque o fogo, ele faz com que o material, com que a madeira, o bambu, ele se torne maleável. A madeira, o bambu, quando ele colhe ali, ela não é retinha,
ficar curvas. É necessário o arqueiro pegar, passar pelo fogo, e depois ele passa numa esponjinha com água para refrigerar, para que ela mantenha a retidão, que ela seja reta. E ele vai tirando, ele vai polindo, ele vai lixando, tirando todas as imperfeições, cada nó, cada falha. E o Senhor, Ele nos chama à santidade. Esse processo é a santificação. Nós não podemos ser usados com falhas. Deus, Ele diz assim: sede santos porque eu sou santo. Esse processo é o processo da santificação. Onde, olha aqui, irmãos, esse pedaço de madeira, de cerejeira, você vai tirando ele não pode ser usado dessa maneira. Vai ser, primeiro passo, ele vai ser cortado em uma madeira quadrada, uma vareta quadrada. Depois ele vai passar para o processo de lixamento. Aqui, ó, eu tenho uma que foi lixada, passou no torninho lá, e ela ficou dessa forma aqui, mas ainda ela está áspera, ela não pode ser usada assim. E aqui eu já tenho uma completamente lixada, já com a pontinha, pronta para ser colocada as peninhas dela aqui, e para ser enviada. E a nossa vida é da mesma maneira. Você já falou assim: Senhor, eu estou passando pelo... Pastor, eu estou passando pelo deserto. Pastor, eu estou passando pelo fogo. A palavra do Senhor diz assim, que todas as coisas elas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, é necessário, irmão, você passar por certas situações para que Deus retire isso de você, retire essas imperfeições. Ele tem que retirar isso para que você seja capacitado, passar pelo fogo. A palavra de Deus diz assim, que nós não somos tentados, provados, porque Deus não tenta ninguém, nós não somos provados além do que nós podemos suportar. Ou seja, Deus está no controle, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o teu limite, Ele não vai além disso. Fica tranquilo, irmão, Deus está trabalhando na sua vida. Ele somente quer pessoas que digam assim: Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto, eu quero. Faz em mim, Senhor, segundo está no teu coração. Ele quer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês de o povo quando ele saiu do Egito. O povo de Israel saiu do Egito e ele andou, ficou 40 anos peregrinando no deserto. Uma vez um professor falou assim para mim, que o povo estava perdido no deserto. Não falou para mim, falou para a classe. Se assim, então o povo saiu do Egito e ele estava perdido no deserto. Me desculpa, mas eu não concordo com isso. Por quê? Porque quando Deus retira alguém da escravidão, Ele não deixa esse alguém perdido. Esse povo não estava perdido, Deus estava guiando aquele povo. Deus estava dirigindo aquele povo, Deus estava suprindo aquele povo, livrando dos perigos, suprindo com água, suprindo com maná, suprindo com a nuvem para dar o refrigério durante o dia, suprindo com a coluna de fogo para aquecer aquele povo nas noites frias do deserto, livrando de todas as bestas, as feras do deserto, livrando do inimigo, levando por um caminho. Então esse povo, ele estava sendo provado, mas ele não estava perdido, ele estava passando por um processo. Havia necessidade deles passarem por esse processo, para que eles pudessem alcançar, entrar na terra prometida. Muitas vezes nós somos levados a passar por esse processo. Talvez você me pergunte assim: mas pastor, dói?
Eu não estou dizendo que não dói. Pastor, é difícil, mas vale a pena. Vale a pena. E o povo, quando ele chega para entrar na terra prometida, eles chegam em Gilgal. Ali, Deus, ele fala assim, que ele vai fazer um concerto com aquele povo. E ele diz, a palavra do Senhor diz assim: hoje removerei do meio de vós o opróbrio. Que palavra, opróbrio? Eu não entendi o significado de opróbrio e fui pesquisar. E opróbrio é vergonha extrema. O último grau moral. A vergonha passada em público. Quando expõe você em meio ao público e humilham você, fazem você passar vergonha. Opróbrio quer dizer isso. Aquele povo, aquele povo que estava agora entrando na terra prometida, era um povo que nasceu no deserto. Sim, aquele povo nasceu no deserto. Porque os que saíram do Egito, somente 2 pessoas entraram na terra prometida, Josué e Calebe. O restante ou nasceu aí, ou saiu do Egito com menos de 20 anos de idade. E Deus está dizendo assim: eu vou remover de vocês o opróbrio. Mas que opróbrio? Talvez a mensagem que eles receberam dos seus pais, dizendo assim: nós éramos escravos no Egito, uma vergonha para um povo que serve ao Deus Todo-Poderoso, ao grande El Shaddai. É uma vergonha estar na escravidão. E a mentalidade daquele povo era de escravos. Mas essa geração que nasceu no deserto, eles aprenderam ao quê? A depender de Deus. Eu estou com fome, Deus manda carne, Deus manda o maná, as codornizes. Eu estou com sede, fala para a pedra e a pedra brota água. Água, inclusive, nós conhecemos, né, Gisele? Fui lá para a Jordânia e eu vi, ainda está lá a fonte e água geladinha, fresquinha, uma fonte coberta, aonde Moisés chegou ali e ordenou que a pedra, produzisse água. Aquele povo foi sustentado, e aquele povo que nasceu ali, eles aprenderam a depender de Deus. Mas havia algo que deveria ser retirado deles: o opróbrio, a vergonha. E hoje em dia, irmãos, eu estava pensando, quantas coisas têm impedido você viver uma vida plena. Eu fiz o trabalho de conclusão do curso de teologia, eu fiz sobre problemas psicológicos encontrados na igreja local. Então, se é na igreja local, não é nessa igreja, é na minha igreja, na igreja que eu pastoreava, lá em Cascavel. Eu não estou falando da igreja aqui. Mas quando você olha assim para a igreja está bonita, todo mundo sorridente, a paz do Senhor, pastora, a paz do Senhor, irmão, todo mundo bem. Mas dentro dessas pessoas, muitas vezes há angústia, a ansiedade, há o medo, há depressão, há o abuso. Pode ser o abuso físico, mas muitas vezes o abuso com palavras, a pessoa humilhada, maltratada. E há muitas pessoas que elas não conseguem se libertar disso. Elas aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, amém, estão salvas, sim, eu não estou dizendo que essas pessoas não estão salvas, mas elas estão impedidas de viver o melhor de Deus para a vida delas. Elas estão presas. Pessoa ansiosa, deprimida. E sabe, e Deus, quando esse povo, ele chega ali, você percebe que Deus diz assim: vou livrar do opróbrio. Então, eles não podem seguir em frente.
eles não podem conquistar, eles não podem entrar na terra prometida, eles não podem sonhar com algo maior, antes de resolver o seu passado. Eles precisam resolver o seu passado, para conquistar a terra. E ali Deus, Ele faz um concerto com aquele povo. E todo o povo, todas aquelas pessoas que não foram circuncidadas, que nasceram ali no deserto e não foram circuncidadas, a circuncisão. E diz assim que houve choro, houve muito choro naquele acampamento. Deus estava consertando o seu povo. Deus estava fazendo um pacto com o seu povo. Deus estava firmando uma aliança com o seu povo. Porque o inimigo já está derrotado. O inimigo, se você olhar os textos, quando os espias, eles vão falar, eles vão buscar informações, e eles percebem que o inimigo, ele já está moralmente derrotado. E o inimigo de hoje em dia, ele já está derrotado. Ele precisa de um posicionamento meu e seu, para que nós tomamos posse. Esse é o meu lugar, Deus me colocou aqui. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. A palavra do Senhor diz assim: entrega o teu caminho, o Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Tem uma versão que diz assim: e ele trabalha, entrega, e ele trabalha, ele faz, ele cumpre. Mas precisa que haja uma santificação nas nossas vidas. Deixar Deus transformar esse pedaço de pau bruto em uma flecha polida. Deixar Deus agir, arrancar. O salmista diz assim: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Essa deve ser a nossa oração: Senhor, sonda-me. Eu costumo dizer que eu peço perdão até pelos pecados que eu não lembro. Sim, Pai, se eu pequei inconscientemente, me perdoa desses pecados, porque eu quero ser encontrado com as minhas vestes brancas, lavadas no sangue do Cordeiro. Eu quero ser uma pessoa capacitada, uma pessoa que Deus pode confiar. Eu posso usar esse irmão, eu posso usar essa irmã, mas nós precisamos nos libertar de muita coisa, de muita coisa. Amém, irmãos? O processo de santificação, como eu mostrei, como vocês viram no vídeo, é necessário você passar por esse processo. Por quê? Passar pelo fogo da provação. As pessoas, elas têm medo de ser reprovada na provação. Não, sim, tem que ter medo de ser reprovada, mas não de passar pela provação, porque a provação vai ser bênção. Se você estudou para a prova, você está tranquilo. Amém? Amém? Nós não temos que ter medo de passar pela provação, nós temos que ter medo de ser reprovados na provação. Deus, Ele não liberta, Deus, Ele não livra da provação, ou da fornalha, ou da cova. Ele livra na cova, na fornalha, na provação, na fornalha e na provação. Amém? Você olha na Bíblia e você vê nitidamente as pessoas, foi lançado na cova dos leões. Mano, podia ter evitado isso? Sim, mas é necessário que ele passe. É necessário que ele passe lá na fornalha. Eu tenho aqui, como eu falei, eu construí algumas flechas no meu arco, e eu tenho aqui uma vareta para construir uma flecha. Eu gostaria de mostrar para você, eu gostaria de mostrar para você o que acontece se você não passar pelo processo corretamente. Segura o microfone para mim. Olha aqui, ó. Esse é o aparelhinho que é utilizado para endireitar a flecha. Você viu que ele coloca no fogo, aquece o fogo até uma temperatura adequada, e depois ele põe no aparelhinho aqui para endireitar a flecha. E ele vai endireitando. Olha o que acontece quando não passa pelo fogo.
ela quebra, ela não suporta. Por isso que nós temos assim, que dizer assim, Senhor, faz como o Senhor quer, como o Senhor deseja. Se é preciso passar por esse momento, que assim seja. Amém? Aleluia. Tem bastante coisa para falar, irmão. Mas amém. Mas esse é o processo de santificação. O Senhor nos chama à santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Amém? Vamos para o próximo passo. O terceiro passo. Pode soltar o vídeo para mim? Aqui você pode ver que é colocado alguns acessórios na flecha. Ele coloca que fazem parte da flecha. Ele coloca as penas, ele coloca as pontas, ele coloca essa pecinha que ele está fazendo ali, é o noque, para suportar o impacto da flecha, da cordinha que vai lançar a flecha à frente. Ele prepara. Isso eu chamo de capacitação do Espírito Santo. Por quê? Porque nós precisamos. A palavra do Senhor diz assim: mas recebereis poder ao descer de sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. O Senhor, Ele nos chama, mas também Ele diz assim: eu chamo você, mas eu capacito você com o Espírito Santo. Recebereis poder, capacidade para executar o propósito de Deus, o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. E você tem isso, mas muitas vezes nós não usamos isso como convém, nós não sabemos, e o Senhor nos capacita colocando as pontas. E para que a ponta? A ponta também tem um objetivo, um propósito, é para a caça, é para o tiro-alvo, é para a batalha, e o Senhor nos capacita, através do seu Espírito Santo. Ele diz assim que Ele chamou para ser apóstolos, profetas, mestres, e depois a palavra de Deus diz assim, uns Ele chamou para governos, deu o dom de governos, o dom de línguas, interpretação de línguas, dom de curas, e assim por diante. É a capacitação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Aleluia! E você pode buscar isso. Talvez você não saiba, mas você pode buscar isso em Deus. Senhor, eu preciso, eu quero, usa-me, como está cantando a música. Senhor, usa-me, eu preciso, Senhor. E uma vez eu pedi, porque eu fui num retiro e impuseram as mãos sobre mim, e o pastor disse assim: você foi batizado com o Espírito Santo? Eu disse: mas como? Não aconteceu nada, eu não saí pulando, eu não caí no chão, eu não saí falando em línguas. Eu achei muito estranho aquilo. Ele disse: você foi batizado com o Espírito Santo, peça uma confirmação de Deus. E eu comecei a pedir a confirmação de Deus, essa capacitação do Espírito Santo sobre a minha vida. E eu comecei a fazer prova, dizer assim: Senhor, vai ter o retiro lá, e se tiver uma confirmação que eu quero, é que eu tenho uma oportunidade de fazer uma palavra de introdução. E daí, naquele retiro, no sábado à tarde, faltou o palestrante, e o pastor chegou para mim e disse assim: você vai ministrar agora à tarde. Falei: mas não, como assim? Eu não me preparei nada. E o Espírito Santo, ele disse assim: você não pediu a confirmação que você recebeu um dom? Aí eu falei: mas eu fiquei assim na dúvida, e eu muito incrédulo, e continuei a pedir: Senhor, eu quero uma confirmação. Depois, numa outra oportunidade, e houve um retiro de carnaval, na última hora. Então, olha, nós vamos fazer um retiro de carnaval, e nós vamos passar 3 dias lá,
E nós vamos falar sobre o Espírito Santo. E nós fizemos a reunião ontem à noite e nós decidimos que você vai ser o palestrante. Eu digo, não! Novamente o Espírito Santo diz assim, você não pediu uma confirmação? Irmãos, eu pedi uma palavra de introdução. O Senhor me deu uma ministração inteira. Eu pedi novamente uma confirmação sobre isso. E o Senhor me deu um retiro de 3 dias. Um retiro de carnaval de 3 dias para mim estar ministrando. E eu ainda incrédulo. Olha só, irmãos, perdoe a minha incredulidade. E eu continuei. E eu falei, não, eu quero... Se o Senhor realmente, Ele me batizou e me deu um dom do Espírito Santo, eu quero falar em línguas. Irmãos, foi rapidinho, eu estava falando em línguas estranhas. E o Senhor confirmando esse. Então, essa capacitação, Deus dá, vocês viram os tipos de ponta, uma diferente da outra. Uma para caça, uma para pesca, uma para tiro ao alvo. O Espírito Santo, que capacita, cada um diferente, capacita de uma forma especial. Amém? E depois a palavra do Senhor, ela fala de aljava, me escondeu numa aljava. Eu trouxe aqui uma aljava. Foi minha esposa que fez. Agradeço, Gi, talentosa ela. Aljava fala de segurança. A palavra de Deus que nós acabamos de ler em Isaías, ela diz assim, me escondeu na sua aljava. O Senhor pega a flecha e Ele esconde você na sua aljava. Para um momento oportuno. A palavra do Senhor diz assim que Jesus ele veio ao mundo na plenitude dos tempos. Ou seja, onde que ele estava antes disso? Jesus estava escondido na aljava do Senhor. Amém? Talvez você está perguntando, mas eu quero ser usado. Talvez você já passou por todo esse processo e você está escondido na aljava do Senhor. A aljava é lugar de segurança, é lugar de proteção, é lugar de oportunidade. Quando Deus vai agir, talvez você esteja guardado na aljava do Senhor, esperando o momento oportuno. Olha como é interessante, quando Herodes manda matar as crianças, aparece um anjo do Senhor e diz assim, José, pega a tua esposa e o teu filho, e fujam para onde? Para o Egito. Ou seja, Deus está pegando Jesus, a sua família, e está escondendo ele, até o momento oportuno, quando Jesus ele volta, e ele inicia o seu ministério, a flecha que vai ser usada. Chegou a sua vez, o momento oportuno para você, na plenitude dos tempos, Deus vai te usar. Você passou pelo processo? Sim, Deus vai te usar. É só você dizer, eis-me aqui, Senhor. Ontem nós vimos Isaías falando assim, Senhor, eu habito no meio de um povo de impuros, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí diz que o anjo, o serafim, voou e pegou pegou a brasa com a tenaz e trouxe e queimou e tocou nos seus lábios, e o seu pecado foi purificado. Aí vem a palavra do Senhor, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías diz assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu gostaria de demonstrar aqui, irmãos. Eu trouxe um arco também, não só flecha. Aqui está o João. Como é que é o nome do irmão? O nome do irmão? Léo. Aqui está o Léo.
Aqui está o Pedro. Como é? Laércio. Laércio. Amém? Aqui está a Maria, que eu encontrei ontem varrendo as escadas. Quem mais está aqui? Amém? Qual é o seu nome, irmã? Aqui é Miriam. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Faz em mim, Senhor, o que for necessário. Retira de mim, Senhor, aquilo que Tu queres. Senhor, eu quero ser um instrumento, eu quero ser uma flecha. A palavra de Deus diz assim, a flecha que acerta o alvo. E vai chegar o momento, irmãos. Talvez não chegue o momento como você quer, mas vai chegar gradual. Vai chegar assim, muitas vezes na faculdade, os jovens, no colégio, na roda de amigos, no futebol, em casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, na sociedade, no teu trabalho, onde você está. Deus vai te usar, como Deus usou minha vida, como Deus tem usado a vida dos pastores aqui presentes. Deus quer usar a sua vida também. Só basta um eis-me aqui, e vai chegar o momento do id. E o momento do id é o momento do cumprimento do propósito de Deus, aquilo pelo qual Ele te chamou. Amém? Vai chegar o momento. E o momento é esse, a flecha polida. Flecha polida, ela não erra o alvo. Amém? Você vai ter a certeza da vitória na sua vida, eu profetizo em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Você quer ser esse instrumento? Como nós já falamos. Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele vai fazer na tua vida, irmão, de uma forma surpreendente. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço, pastor, a oportunidade e gostaria de encerrar por aqui. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.